Olá, meu nome é Ana Paula Berberian Vieira da Silva, sou a professora da disciplina Psicogênese da Linguagem Oral e Escrita. Nesse curso, nós teremos dois objetivos. O primeiro deles é analisar como ocorrem os processos de aquisição da linguagem oral e escrita, e o segundo, analisar possíveis problemas que possam acontecer ao longo desses processos. Espero que essa disciplina contribua para o aprofundamento do conhecimento de vocês, mas fundamentalmente para o aperfeiçoamento das práticas, tanto clínicas quanto educacionais. Bem, antes de darmos início à discussão propriamente dita, dessa nossa aula, eu gostaria de fazer algumas considerações acerca de terminologias que vão nos acompanhar ao longo do curso. Quando for utilizada a expressão linguagem, eu estarei me referindo tanto à linguagem oral quanto à linguagem escrita. Quando for necessário especificar uma modalidade da linguagem, ou seja, a linguagem escrita, nós vamos poder usar algumas expressões, tanto na nossa aula quanto no texto o material escrito que vocês têm referente à nossa disciplina. Então, linguagem escrita, eu vou poder estar colocando para vocês expressões como produções escritas, leitura escrita, linguagem escrita. No caso de eu estar me referindo à linguagem oral, eu poderia estar utilizando modalidade oral, oralidade, produção oral ou linguagem oral. Essas considerações eu estou fazendo para vocês de saída para que vocês não se preocupem buscando uma distinção entre um termo e outro, porque na verdade não existe. Esses termos vão ser utilizados como equivalentes, certo? Vamos ver então o que é a linguagem. Essa vai ser a questão norteadora da aula de hoje. A primeira questão que eu colocaria para vocês é por que é importante pensarmos o que é a linguagem. De uma forma rápida, nós podemos pensar que as pessoas nascem, crescem, aprendem a falar, aprendem a escrever, sem necessariamente ter se indagado acerca dessa questão, né? E isso não necessariamente compromete, prejudica o seu aprendizado dessas duas modalidades de linguagem. Ou seja, para aprender a falar, para aprender a escrever, não é um pré-requisito pensar sobre o que a linguagem representa. Agora, para aquelas pessoas que atuam direta ou indiretamente com os processos de aprendizagem, tanto da oralidade quanto da escrita, essa é uma questão fundamental e básica. Essa afirmação eu faço por três motivos. Primeiro, porque o profissional que atua com a oralidade, com a escrita, vai encontrar uma série de barreiras caso não reflita sobre o que a linguagem representa. Segundo, porque nós estamos partindo do pressuposto de que a aquisição de todos os conhecimentos ocorre paralelamente à aquisição da linguagem oral e escrita. E terceiro, porque todos os métodos de intervenção, tanto educacional quanto clínico, que o psicopedagogo pode ter que adotar, pressupõem uma concepção de linguagem, mesmo que essa não seja explícita. Portanto, para que ele possa tomar posições de uma forma mais consciente, fazer escolhas sobre os métodos e os procedimentos que pretende usar, é fundamental que ele reflita sobre o que a linguagem representa, ou seja, qual a sua posição em relação às concepções de linguagem oral e escrita. A partir de agora, nós vamos ver as diferentes abordagens acerca da linguagem. Podemos resumir essas abordagens em três principais tendências. Ou seja, a primeira delas de considerar a linguagem enquanto um instrumento de comunicação. A segunda tendência refere-se a uma visão da linguagem enquanto representação e a terceira, a linguagem enquanto prática social. Para ilustrar essas diferentes abordagens, vamos verificar o que as pessoas falam a respeito da linguagem. Observem a enquete feita pela nossa equipe. Por que falamos e escrevemos? Pela necessidade. Porque se não falar e não escrever nesse país, onde é que se vai? Em lugar algum. Para nos comunicarmos. É importante que a gente fale e expresse nossas opiniões, né? Porque para tentar melhorar as coisas, tentar expressar o que a gente sente, né?
É muito importante. É uma forma da gente se comunicar melhor, um meio de passar o que a gente pensa de uma forma mais fácil, né? Falando e escrevendo, né? Eu penso que é para a gente expressar sentimento, para comunicação, e a fala faz parte da evolução do homem, né? Para melhor desenvolvimento das pessoas. Nós falamos e escrevemos para se comunicar um com o outro. Se não falar e não escrever, você não se comunica. E o certo é se comunicar. Veja, vocês podem perceber nessas falas diferentes concepções, mesmo que as pessoas não tenham clareza e nem identifiquem do ponto de vista teórico a que concepções as suas posições nos remetem. Mas vocês, ao longo da aula, vão poder perceber na fala dessas pessoas as concepções que nós vamos estar discutindo daqui para frente. Inicialmente, então, vamos discutir a concepção da linguagem enquanto instrumento de comunicação. Veja, considerar a linguagem enquanto instrumento de comunicação significa considerar que as pessoas falam para poder transmitir sentimentos, pensamentos, conceitos, valores que elas possuem independente da linguagem. Para tanto, a linguagem se realizaria a partir da existência de um emissor, de uma mensagem